A tradução abaixo é de todo o conteúdo do arquivo. Não foi omitida nenhuma parte, pois o usuário pediu a tradução completa. A tradução pode ser longa, e o texto a ser traduzido está escrito em alemão. Portanto, a tradução pode não ser perfeita. Bem-vindos ao meu canal Histórias de Coragem. Hoje vou contar-vos uma história que vai tocar o vosso coração, testar as vossas emoções e fazer-vos questionar o verdadeiro significado da força. Não se trata apenas de uma história sobre uniformes ou patentes militares. Trata-se de resiliência, dignidade e uma coragem que nenhuma humilhação conseguiu quebrar. Então recostem-se, ouçam com atenção e deixem-se envolver numa história que abalou as fundações de toda a base de Fort Benning, na Geórgia. Anna Weber era conhecida na base militar de Fort Benning como tenente. Jovem, determinada e recém-saída da escola de oficiais, Anna entrou no mundo militar com um coração cheio de fogo e a força silenciosa de uma mulher que tinha sido subestimada durante toda a sua vida. O seu pai, Carl Weber, era mecânico de automóveis numa pequena oficina numa cidade sonolenta no Ohio. As suas mãos eram calejadas de anos a trabalhar em motores, e ele ensinou Anna que o trabalho árduo e a determinação podem abrir qualquer porta. A sua mãe Clara era professora do ensino básico, uma mulher com um sorriso gentil e uma crença inabalável no poder da educação. Ela ensinou Anna a viver com decência e paciência, independentemente da dificuldade dos tempos. Os Weber não eram uma família militar. Ninguém na sua família tinha usado uniforme, e na sua pequena cidade ninguém esperaria que Anna, a rapariga com grandes sonhos e um olhar pensativo, um dia encontrasse o seu caminho para o exército. No entanto, Anna era diferente. Desde criança, ela devorava documentários de guerra, passava horas sentada em frente à velha e cintilante televisão da sua família, ouvindo histórias de pessoas que lutavam pela liberdade e pela justiça. Ela era fascinada pelas histórias de soldados que se mantinham firmes, apesar das adversidades inimagináveis, e de líderes que guiavam o seu povo através das horas mais sombrias. Estas histórias incendiaram o seu coração e, no fundo, ela sabia que um dia queria fazer parte de tais histórias. Aos 24 anos, após anos de trabalho árduo, inúmeras noites sem dormir e uma vontade inabalável, Anna obteve o seu posto de oficial na escola de oficiais. O seu uniforme estava sempre impecável. A sua saudação militar era precisa como um relógio e a sua determinação em ganhar o seu lugar no exército era inquebrável. Ela não era a oficial mais barulhenta, nem a que chamava a atenção com grandes gestos ou ordens em voz alta. A sua força residia na sua calma, na sua consistência e na sua capacidade de ver o melhor em cada soldado, uma característica que a distinguia de muitos dos seus colegas. A própria Fort Benning era um lugar de contrastes. A base, aninhada nas colinas ondulantes da Geórgia, era um centro movimentado de treino militar onde os recrutas eram moldados em soldados e os oficiais tinham de provar as suas qualidades de liderança. O sol queimava forte nos campos de treino e o ar estava cheio do som de comandos, do barulho de veículos e do tamborilar abafado de botas no chão. Para Anna, Fort Benning não era apenas um local de trabalho, mas um lugar onde ela queria provar-se. Ela adorava a estrutura da vida militar, a camaradagem entre os soldados e o desafio de liderar a sua unidade. No entanto, nem todos na base a viam como a líder que ela aspirava a ser, especialmente o coronel Heinrich Voss.
O coronel Voss era um homem cujo pensamento parecia estar enraizado noutra era. Ele tinha entrado no exército na década de 1980, numa época em que as mulheres em posições de liderança eram raras, e nunca se tinha reconciliado com a mudança dos tempos. Para ele, o exército era um lugar para homens duros e inabaláveis que não faziam perguntas e seguiam ordens. Ele via as mulheres, especialmente as jovens, como Ana, como intrusas, como uma ameaça à ordem que ele tanto prezava. Ele escondia o seu desprezo por detrás de uma fachada de ordens rigorosas, inspeções meticulosas e comentários sarcásticos, mas todos os soldados na base sabiam o que ele realmente pensava. Em reuniões, ele revirava os olhos quando Ana falava. Ele criticava os seus relatórios ao mais ínfimo pormenor, encontrava falhas onde não existiam e criticava a sua atitude durante os exercícios com uma acidez que nunca usava com os oficiais masculinos. Tenente Weber, os seus relatórios parecem redações de escola, disse ele uma vez perante toda a equipa com um sorriso malicioso nos lábios. Talvez deva concentrar-se em algo mais simples. As palavras doeram, mas Ana não se deixou abalar. Ela sabia que o respeito não é dado de presente. Tem de ser conquistado muitas vezes, com dor, muitas vezes, contra a oposição. Então Ana trabalhou mais do que a maioria. Ela ficava até mais tarde e revia o seu trabalho 2 e 3 vezes e tratava cada soldado fosse um recruta simples ou um sargento experiente com a mesma dignidade e justiça. Ela ouvia quando os soldados tinham problemas, dava conselhos quando lhe pediam e liderava com uma calma que inspirava confiança. Lentamente, mas de forma segura, um sussurro começou a espalhar-se pela base. A Tenente Weber era diferente. Ela era justa, mas firme, amigável, mas implacável quando se tratava de disciplina. A sua forma de lidar com os soldados não era de arrogância ou poder, mas de um profundo respeito pelas pessoas sob o seu comando. Estas qualidades tornaram-na popular entre muitos, mas também despertaram a ira do coronel Voss, que via a sua crescente aceitação como uma ameaça à sua autoridade. Um dia, durante um exercício de rotina no vasto campo de treino de Fort Benning, Ana notou um jovem soldado, o soldado rasurado Daniel Miller. Daniel era tímido e inseguro e tinha dificuldade em adaptar-se ao mundo áspero do exército. Ele era pequeno com uns óculos que escorregavam constantemente do nariz, e os seus camaradas rapidamente o tinham escolhido como alvo para as suas brincadeiras. Chamavam-lhe fracote, escondiam o seu equipamento para o meter em apuros e riam quando ele tropeçava durante os exercícios. Ana observou a cena à distância. Os seus olhos estreitaram-se quando viu Daniel a tentar esconder as lágrimas enquanto procurava a sua mochila desaparecida. Sem hesitar, ela interveio. Com autoridade calma, chamou o grupo, estabeleceu regras claras e deixou claro que o bullying não seria tolerado no seu turno. Estão aqui para ser uma equipa, disse ela, a sua voz calma, mas firme. Se deixarem alguém para trás, estão a deixar-nos a todos para trás. Mais tarde, quando os outros soldados tinham saído, ela chamou Daniel para o lado. Ouve, Miller, disse ela, com uma voz firme, mas calorosa. Estás aqui porque o mereces. Ninguém tem o direito de te fazer sentir que não pertences a este lugar. Trabalha duro, mantém a cabeça erguida, e se precisares de ajuda, vem ter comigo. Daniel acenou com a cabeça, os seus olhos brilhando de gratidão, e pela primeira vez, em semanas, ele sentiu-se visto. Este pequeno ato de humanidade
espalhou-se rapidamente entre os soldados. Para muitos, foi a primeira prova de que Ana não era apenas uma oficial, mas uma verdadeira líder que se importava com as suas pessoas. O soldado rasurado Miller começou a esforçar-se mais, inspirado pelas palavras de Ana, e outros soldados falavam dela com novo respeito. Até mesmo alguns dos sargentos mais velhos, que tinham sido céticos no início, começaram a reconhecer as suas qualidades de liderança. No entanto, para o coronel Voss, este incidente foi apenas mais uma razão para avisar Ana. Ele viu como os soldados começavam a respeitá-la, e isso não se encaixava na sua visão do mundo. Nas semanas seguintes, a sua crítica a ela tornou-se mais acentuada, os seus comentários mais mordazes. Numa reunião sobre um próximo exercício, ele interrompeu Ana a meio da frase: Tenente Weber, quando acabar com as suas teorias, deixe alguém que realmente sabe do que está a falar. Os outros oficiais ficaram em silêncio, os seus olhares fixos na mesa, enquanto Ana apenas acenava com a cabeça, engolindo a sua raiva e continuando como se nada tivesse acontecido. Ela sabia que qualquer reação que revelasse as suas emoções daria apenas munição à voz. No entanto, a tensão entre eles crescia a cada dia. Os soldados sentiam-no, os oficiais notavam-no, e a atmosfera na base tornava-se cada vez mais tensa. Ana começou a concentrar-se ainda mais no seu trabalho para ignorar os constantes ataques de Voss. Ela conduzia treinos, escrevia relatórios e cuidava da sua unidade com uma precisão que impressionava até os seus críticos. No entanto, Voss não desistia. Ele procurava falhas, qualquer pretexto, por mais pequeno que fosse, para a criticar. Uma vez, durante uma inspeção, ele manteve a sua unidade inteira durante 1 hora sob o sol escaldante da Geórgia, apenas porque ele alegou que o relatório de Ana continha uma data errada. Um erro que mais tarde se revelou ser um erro de digitação. Os soldados ficaram em silêncio, mas os seus olhares diziam tudo. Eles sabiam que Voss estava a avisar Ana de propósito. Alguns deles, incluindo o soldado rasurado Miller, começaram a queixar-se discretamente sobre a injustiça, mas ninguém se atreveu a confrontar abertamente o coronel. Voss era um homem com poder, um homem cuja palavra era lei, e a sua autoridade era intocável. Ou assim parecia. A tensão atingiu o seu clímax numa tarde quente no quartel dos oficiais. Ana foi chamada ao gabinete de Voss. Ela preparou-se mentalmente para mais uma das suas intermináveis lições, talvez mais uma crítica ao seu estilo de liderança ou um comentário sobre a sua falta de experiência. Mas quando ela entrou no gabinete, ela viu imediatamente que algo era diferente. Voss não estava sentado à sua secretária. Ele estava de pé com os braços cruzados, com um sorriso zombeteiro no rosto. Achas mesmo que pertences a este lugar, Weber? Ele começou, a sua voz pingando desprezo. Achas que este uniforme te faz uma de nós? És uma piada e eu vou mostrar-te o quão piada és. Antes que Ana pudesse reagir, Voss agarrou-a pelo braço. Os seus dedos cravaram-se na pele dela, enquanto ele a arrastava para fora do gabinete pelo corredor e para a casa de banho do quartel. Alguns soldados que estavam por perto congelaram os seus olhos arregalados de choque. Voss empurrou Ana para uma das cabines, ligou o duche e empurrou a sua cabeça para debaixo do jato de água fria. A água gelada escorreu pelo seu rosto, encharcando o seu cabelo, o seu uniforme, a sua dignidade. O choque da água fria não era nada comparado com a sensação de humilhação que lhe percorria o corpo. Ela ouviu a gargalhada de Voss, que a esfaqueou como uma adaga no coração. Os soldados lá fora, incapazes de fazer qualquer coisa, ficaram paralisados, divididos entre o medo do seu superior e o horror do que viam.
Ana lutou para se levantar, ofegando a sua respiração pesada, o seu coração a bater com raiva, vergonha e descrença. Como podia alguém encarregado de um comando descer tão baixo? Por um momento, ela quis gritar, queria perder o controle, queria fugir e nunca mais olhar para trás. Mas algo dentro dela a deteve. Ela pensou no seu pai, que lhe tinha ensinado a nunca desistir. Ela pensou na sua mãe, que lhe mostrou como passar por tempos difíceis com dignidade. Ela pensou no soldado rasurado Miller e nos outros soldados que a olhavam, que a viam como uma líder. E ela pensou em si mesma, na mulher que ela queria ser. Lentamente, ela levantou-se, a água escorria pelo seu rosto, o seu uniforme colado à sua pele. Ela olhou diretamente nos olhos de Voz, a sua voz calma, mas afiada, como uma lâmina. Coronel, o senhor não me desonrou a mim, mas o uniforme que usa. E cada soldado sob o seu comando vai lembrar-se deste momento, não como a minha humilhação, mas como a sua vergonha. Sem mais uma palavra, ela virou-se e saiu. Ela não bateu a porta, ela não levantou a voz. Ela caminhou em silêncio, encharcada, pálida, mas inquebrável. Os soldados que testemunharam o incidente ficaram em silêncio, os seus olhares seguiram-na enquanto ela caminhava pelo corredor. Naquele momento, Ana Weber era mais do que apenas uma tenente. Ela era um símbolo de algo maior, de uma força que não é definida pela violência ou pelo poder, mas pela capacidade de manter a dignidade na hora mais sombria. O sol já tinha se posto há muito tempo, quando Ana Weber saiu do corredor do quartel dos oficiais, o seu uniforme encharcado colado à sua pele, e cada passo ecoava no silêncio opressivo da noite. A água fria ainda escorria do seu cabelo, mas a sua postura permaneceu ereta, os seus olhos claros, apesar da tempestade que se enfurecia no seu interior. Os soldados que tinham testemunhado a humilhação do coronel Heinrich Voss ficaram paralisados, os seus olhares seguiram-na incapazes de encontrar palavras. Ana sentiu os olhos deles sobre ela, mas não se virou. Ela sabia que qualquer sinal de fraqueza, qualquer momento de hesitação, confirmaria a crença de Voss de que ela não pertencia a este lugar. Mas ela pertencia a este lugar. Ela tinha-o conquistado e não ia deixar que as ações dele a definissem. Ao chegar ao seu alojamento, Ana fechou a porta atrás de si e encostou-se a ela por um momento. O silêncio da pequena sala era opressor. O seu coração ainda batia forte e as memórias do duche frio da risada zombeteira de Voss ardiam como um fogo no seu peito. Ela queria gritar, queria bater nas paredes, queria arrancar a humilhação do seu corpo, mas em vez disso, ela respirou fundo, forçou-se a acalmar-se e foi até ao lavatório para lavar o rosto. A água fria desta vez da sua própria mão parecia diferente, purificadora, não humilhante. Ela olhou para o pequeno espelho manchado na parede e viu uma mulher que, apesar de tudo, não estava quebrada. És mais forte do que isso, sussurrou para si mesma a sua voz quase inaudível. És mais forte do que ele. Naquela noite sozinha no seu quarto, Ana chorou baixinho. Não por si mesma, mas pela ideia de que alguém tão desonroso como Voss pudesse ter o comando sobre homens e mulheres que arriscavam as suas vidas por algo maior. Ela pensou nos soldados que respeitava na camaradagem que tinha encontrado na base e nos ideais que a tinham levado para o exército. Ela pensou no seu pai Carl, que lhe tinha ensinado a nunca desistir, e na sua mãe Clara,
que lhe mostrou como passar por tempos difíceis com dignidade. Ela pensou no soldado rasurado Daniel Miller, o jovem soldado que ela tinha protegido do bullying dos seus camaradas. Estas pessoas mereciam um líder melhor do que vós. Elas mereciam alguém que vivesse a honra e o respeito, não alguém que abusasse do seu poder. Na manhã seguinte, Ana encontrou-se com a sargento Helena Torres, uma das suas confidentes mais próximas na base. Helena era uma sargento experiente que tinha servido no exército por mais de 10 anos. Ela era direta, perspicaz e tinha um talento para ler o humor da base. As duas tinham se tornado amigas durante as primeiras semanas de Ana em Fort Benning, quando Helena a ajudou a navegar na complexa hierarquia da base. Elas sentaram-se num canto da cantina longe dos olhares curiosos dos outros soldados e Ana contou-lhe o que tinha acontecido. Helena ouviu em silêncio os seus olhos estreitando-se enquanto Ana descrevia os detalhes da humilhação. Como Voss a arrastou para a casa de banho, empurrou a sua cabeça para debaixo do duche e riu, enquanto a água fria escorria pelo seu rosto. Quando Ana terminou, Helena bateu com o punho na mesa fazendo as chávenas de café tilintar. "Isso é inaceitável, Ana", disse ela, a sua voz a tremer de raiva. "Vós ultrapassou um limite. Tens de denunciar isto. Se não o fizeres, ele vai pensar que se safa com isso." Ana olhou para o seu café, os seus dedos apertando a chávena. "Eu sei", disse ela baixinho, "mas se eu denunciar, vai ser um caos. A base já está dividida, e vós ainda tem influência. E se ninguém acreditar em mim, e se pensarem que estou a exagerar?" Helena inclinou-se para a frente, os seus olhos escuros fixos nos de Ana. "Ana não está sozinha. Eu não estava lá, mas outros estavam. Já ouvi os soldados a falarem sobre isso. Eles estão chocados e muitos estão do teu lado. Mas se não fizeres nada agora, vós vai continuar a fazer o que ele quer. Não só contigo, mas com todos os que ele considera fracos." Helena fez uma pausa, a sua voz tornou-se mais suave. "Tu ajudaste o Miller quando ninguém mais o fez. Tu mostraste que defendes o que é certo. Agora tens de o fazer por ti mesma." As palavras de Helena ecoaram na cabeça de Ana. Ela sabia que a sua amiga tinha razão, mas a ideia de ir contra um homem como vós era intimidante. Ele era um coronel, um homem com décadas de experiência e ligações no exército. Ana era tenente há apenas alguns meses, uma jovem oficial que ainda tinha de encontrar o seu lugar. No entanto, quanto mais ela pensava nisso, mais claro se tornava que o silêncio não era uma opção. Não só por si mesma, mas por cada soldado que sofria sob o comando de Voss. Ela pensou no soldado rasurado Miller, que graças ao seu apoio tinha começado a acreditar em si mesmo. Ela pensou nos outros jovens soldados, que talvez pudessem um dia encontrar-se numa situação semelhante. O silêncio significaria aprovar o comportamento de Voss, e ela não podia permitir isso. Naquela noite, Ana sentou-se à sua pequena secretária, pegou numa folha de papel e começou a escrever um relatório. A sua mão estava firme, embora o seu coração estivesse a acelerar. Ela escreveu cada detalhe. As palavras que Voss tinha dito, a forma como ele a tinha agarrado, a água fria que tinha escorrido pelo seu rosto. Ela descreveu os soldados que tinham sido testemunhas e a atmosfera no quartel. Não era um relatório de vingança, mas um relatório da verdade. Cada frase era precisa, cada facto inegável. Ela acrescentou como Voss a tinha criticado e rebaixado sistematicamente nas semanas anteriores, como ele tinha ridicularizado o seu trabalho perante toda a equipa.
Ela escreveu sobre a tensão que se tinha acumulado na base e como o comportamento de Voss estava a afetar não só a ela, mas a moral de toda a unidade. Quando ela terminou, ela leu o relatório mais uma vez, os seus olhos examinando cada palavra. Ela sabia que este relatório teria consequências, para ela, para Voss, para a base inteira. Mas ela também sabia que era o caminho certo. Na manhã seguinte, Ana procurou o soldado rasurado Miller. Ela encontrou-o no campo de treino onde ele estava a treinar com a sua unidade. Ela chamou-o para o lado e perguntou-lhe se ele estaria disposto a testemunhar caso houvesse uma investigação. Miller hesitou os seus olhos a moverem-se nervosamente. Tenente, eu tenho medo, ele admitiu. O coronel Voss é poderoso, e se ele se vingar... Ana pôs a mão no ombro dele e olhou-o diretamente nos olhos. Daniel, eu entendo o teu medo, mas se não fizermos nada, ele vai continuar a magoar pessoas. Tu viste o que ele fez. Tu sabes que foi errado. Se nos unirmos, podemos fazer a diferença. Miller engoliu em seco, mas depois acenou com a cabeça. Eu vou fazê-lo, disse ele baixinho. Por si, tenente? Nos dias seguintes, Ana começou a falar com outros soldados que tinham testemunhado o incidente. Alguns estavam hesitantes com medo de represálias, mas outros estavam dispostos a dar as suas declarações. Um soldado, um jovem cabo chamado James Carter, disse-lhe que tinha visto Voss arrastá-la para a casa de banho e que se sentia envergonhado por não ter feito nada. Eu queria intervir, tenente, disse ele, a sua voz cheia de culpa. Mas eu estava com medo. Ele é o coronel. Ana acenou com a cabeça em compreensão. Tu tens a oportunidade de fazer o que é certo agora, Carter, disse ela. Isso é tudo o que importa. Carter acenou com a cabeça, os seus ombros endireitaram-se como se o encorajamento dela lhe tivesse dado nova coragem. Enquanto Ana recolhia as suas provas, a notícia do incidente espalhou-se como um incêndio pela base. Os soldados sussurravam nas cantinas, nos dormitórios, nos campos de treino. Alguns estavam indignados com o comportamento de Voss, outros tinham medo de o confrontar. Havia rumores de que Voss já tinha sabido que Ana estava a planear algo, e alguns soldados a avisaram para ter cuidado. Ele tem amigos em posições altas? Disse-lhe de um sargento a sua voz abafada. Se levares isto até ao fim, vais fazer inimigos. No entanto, Ana não se deixou intimidar. Ela sabia que o caminho que tinha escolhido era perigoso, mas ela também sabia que não tinha outra escolha. Uma noite, enquanto Ana finalizava o seu relatório, houve uma batida na sua porta. Era Helena que entrou com um rosto sério. Ana, acabei de ouvir que Voss está a tentar distorcer a história, disse ela. Ele está a dizer aos outros oficiais que tu exageraste, que foi apenas uma brincadeira inofensiva para te endurecer. Alguns acreditam nele. Ana sentiu o estômago apertar, mas forçou-se a ficar calma. Deixa-o falar, disse ela. A verdade fala por si mesma. Helena acenou com a cabeça, mas os seus olhos estavam cheios de preocupação. Espero que tenhas razão, disse ela. Mas tem cuidado. Voss não vai cair sem lutar. Quando Ana submeteu o seu relatório, sentiu uma estranha mistura de alívio e tensão. Ela sabia que tinha feito a coisa certa, mas também sabia que a luta apenas tinha começado. A base estava dividida. Alguns soldados a apoiavam discretamente, outros mantinham-se afastados com medo das consequências. No entanto, Ana permaneceu firme. Ela pensou nas palavras da sua mãe. A verdade e a dignidade são as armas mais fortes que tens. E ela pensou no soldado rasurado Miller, em James Carter, em todos os soldados que a olhavam,
que esperavam que alguém como vós pudesse ser responsabilizado. A notícia do relatório de Ana rapidamente chegou às patentes mais altas. Um major responsável pela disciplina na base chamou Ana ao seu gabinete. Tenente Weber, ele começou a sua voz séria. Estas são acusações sérias que a senhora está a fazer. Tenha certeza de que quer levar isto até ao fim. Ana acenou com a cabeça, a sua voz firme. Sim, senhor, tenho a certeza. O major olhou-a por um longo tempo, os seus olhos à procura de um sinal de dúvida, mas ele não encontrou nenhum. Bom, disse ele finalmente, vamos abrir uma investigação, mas esteja avisada, não vai ser fácil. Nos dias seguintes, a investigação começou a tomar forma. Ana foi solicitada a repetir a sua declaração, desta vez perante um pequeno comitê de oficiais. Ela contou a história mais uma vez, cada detalhe, cada segundo da humilhação, sem hesitar. A sua voz estava calma, mas determinada, e as suas palavras carregavam a força da verdade. No entanto, Voss não estava inativo. Ele começou a espalhar a sua própria versão da história, alegando que Ana era hipersensível, que ela tinha entendido a situação mal. Alguns oficiais que lhe eram leais apoiaram a sua versão, enquanto outros ficaram em silêncio, incertos em quem acreditar. Havia rumores de que Voss estava a tentar influenciar as testemunhas, a persuadi-las a retirar as suas declarações. Um soldado, que inicialmente tinha estado disposto a testemunhar a favor de Ana, veio ter com ela e confessou que tinha medo, porque Voss tinha-o ameaçado de arruinar a sua carreira. A tensão na base era palpável. Os soldados observavam Ana, enquanto ela continuava a cumprir as suas funções, a liderar a sua unidade e a manter a sua dignidade, apesar dos rumores e da incerteza. O soldado rasurado, Miller James Carter, e alguns outros soldados que tinham testemunhado o incidente começaram a falar mais abertamente a favor de Ana. Ela sempre nos tratou com justiça, disse Miller um dia na cantina, a sua voz alta o suficiente para que outros a ouvissem. Se a tenente Weber diz que foi assim, então eu acredito nela. Estes pequenos sinais de apoio deram força a Ana, mas ela sabia que o caminho ainda era longo. Uma noite, enquanto Ana estava sentada no seu alojamento a rever as suas notas para a investigação, ela pensou nas palavras do seu pai. Às vezes a coisa certa é a mais difícil. Ela sabia que não estava a lutar apenas por si mesma, mas por cada soldado que alguma vez tinha sido afetado pelo abuso de poder de Voss. Ela sabia que as suas ações teriam consequências, para ela, para Voss, para a base inteira. Mas ela estava pronta. Ela estava pronta para defender a verdade, custe o que custasse. Os dias após o relatório de Ana foram como uma tempestade que varreu Fort Benning. A investigação tinha começado e a tensão na base era palpável. Os soldados sussurravam nos corredores, nas cantinas e nos campos de treino. Alguns apoiavam Ana discretamente, outros mantinham-se afastados com medo das consequências que um confronto com o coronel Heinrich Voss poderia trazer. A própria Ana permaneceu calma, cumprindo as suas tarefas diárias com a mesma precisão e dedicação de sempre. No entanto, no seu interior, ela sabia que as próximas semanas iriam mudar tudo, não só para ela, mas para a base inteira. Ela carregava o fardo da verdade nos seus ombros, e embora soubesse que estava a fazer a coisa certa, a incerteza corroía iriam acreditar nela. Seria a verdade forte o suficiente para derrubar um homem como Voss. As noites eram longas, cheias de pensamentos sobre o futuro e as possíveis consequências das suas ações. A primeira audição teve lugar numa sala de reuniões austera,
cujas paredes cinzentas e cadeiras duras sublinhavam a seriedade do momento. Ana estava de pé, em frente a um comitê de 3 oficiais, o seu uniforme impecável, a sua postura ereta. O coronel Voss estava sentado à sua frente, o seu rosto vermelho de raiva contida, os seus olhos faiscavam de desprezo. A presidente do comitê, a coronel Margaret Hayes, uma mulher com cabelo grisalho e um olhar sério, começou a sessão com uma declaração sóbria. A tenente Weber fez acusações graves contra o coronel Voss. Estamos aqui para apurar a verdade. Ana sentiu o seu coração a bater mais rápido, mas a sua voz permaneceu calma enquanto ela repetia a sua declaração. Ela descreveu cada detalhe do incidente. As palavras que Voss tinha dito, a violência com que ele a tinha arrastado para a casa de banho, a água fria que escorria pelo seu rosto. Ela falou claramente, sem emoção, e deixou os fatos falarem por si. A sua voz era como uma âncora no silêncio da sala, e ela podia sentir os olhares dos oficiais que pesavam cada uma das suas palavras. Ela descreveu não só o ato em si, mas também as semanas de rebaixamento sistemático que o tinham precedido. Os comentários sarcásticos, as críticas injustificadas, as tentativas subtis, mas constantes de a desencorajar. Voss tentou minimizar a situação. Foi uma brincadeira, ele alegou, a sua voz pingando autoconfiança. A tenente Weber exagerou. Eu apenas queria mostrar-lhe o que significa sobreviver num ambiente difícil como o militar. As suas palavras soaram ocas e os oficiais no comitê trocaram olhares céticos. Ana sabia que a verdade estava do seu lado, mas ela também sabia que a influência e as ligações de Voss não deviam ser subestimadas. Ele tinha amigos em posições altas e alguns oficiais na base pareciam inclinados a acreditar nele por lealdade ou por medo. No entanto, Ana não se deixou intimidar. Ela tinha decidido seguir este caminho e iria segui-lo até ao fim, por mais difícil que fosse. Então, o soldado rasurado Daniel Miller subiu ao púlpito como testemunha. O jovem soldado que Ana tinha protegido do bullying dos seus camaradas estava nervoso em frente ao comitê, as suas mãos a tremer ligeiramente. No entanto, quando ele começou a falar, a sua voz ganhou segurança. Eu vi o coronel Voss a arrastar a tenente Weber para a casa de banho, disse ele. Eu ouvi-o a insultá-la e eu vi-o a empurrar a sua cabeça para debaixo do duche. Não foi uma brincadeira, foi cruel. As palavras do jovem soldado ecoaram na sala e Ana sentiu algo a soltar-se dentro dela. Uma mistura de gratidão e orgulho. Miller tinha superado o seu medo para dizer a verdade e isso deu-lhe força. Ela pensou no momento em que ela o tinha ajudado a encontrar a sua coragem e agora ele estava ali a defender-a tal como ela o tinha defendido. Outra testemunha, o cabo James Carter, confirmou a declaração de Miller. Eu estava perto, disse ele, a sua voz firme, embora as suas mãos tremessem ligeiramente. Eu vi tudo. A tenente Weber não fez nada de errado. Ela comportou-se com dignidade mesmo depois do que aconteceu. Carter fez uma pausa antes de acrescentar. Ela é o tipo de líder que precisamos, não alguém como o coronel Voss. Estas palavras atingiram como um raio. Os oficiais no comitê ficaram em silêncio, os seus rostos pensativos, enquanto a expressão de Voss se escurecia. Ana podia ver como ele cerrava os punhos, a sua autoconfiança a começar a desmoronar-se. Carter acrescentou que ele se sentia envergonhado por não ter intervindo na altura, mas que agora queria dizer a verdade para garantir a justiça. Nos dias seguintes, mais testemunhas apareceram, algumas hesitantes, outras determinadas.
O sargento Thomas Reed, que inicialmente tinha hesitado por medo de represálias, relatou outros incidentes em que Voss tinha humilhado soldados. Uma soldada a soldado de primeira classe. Sarah Nguyen contou como Voss a tinha ridicularizado perante toda a equipa meses antes porque ela tinha tropeçado num exercício. Ele chamou-me fraca, à frente de toda a gente, disse ela, a sua voz a tremer de raiva contida. Ele disse que mulheres como eu não tinham lugar no exército. Pouco a pouco, a investigação revelou um padrão de abuso de poder que ia muito além do caso de Anna. Voss tentou defender-se, alegando que os seus métodos eram duros, mas necessários para manter a disciplina. No entanto, as provas eram esmagadoras, e as suas desculpas começaram a desmoronar-se. A investigação arrastou-se por semanas e a tensão na base cresceu. Anna sentia os olhares dos soldados quando ela passava pelos corredores. Alguns acenavam-lhe respeitosamente, outros viravam a cara incertos de como se posicionar. A sargento Helena Torres, a sua confidente próxima, permaneceu ao seu lado, oferecendo-lhe apoio moral e ajudando-a a navegar nos rumores e intrigas que Voss e os seus apoiantes espalhavam. Ele está a tentar fazer-te parecer histérica, avisou Helena uma noite enquanto estavam sentadas no alojamento de Anna. Ele convenceu alguns oficiais de que tu estás a exagerar a situação, que não és forte o suficiente para lidar com a vida militar. Anna acenou com a cabeça lentamente, os seus lábios apertados numa linha fina. Deixa-o falar, disse ela. A verdade tem a sua própria voz. Helena sorriu fracamente, mas os seus olhos estavam cheios de preocupação. Espero que tenhas razão, disse ela. Mas tem cuidado. Voss vai fazer tudo para salvar a sua reputação. Enquanto a investigação continuava, Anna começou a sentir os efeitos das suas ações na base. Alguns soldados que antes tinham hesitado começaram a apoiá-la. O soldado rasurado Miller falou abertamente na cantina sobre as suas qualidades de liderança e outros soldados concordaram com ele. A tenente Weber é justa, disse um jovem soldado durante um treino. Ela trata-nos como pessoas, não como números. Estes pequenos sinais de apoio deram força a Anna, mas ela sabia que o caminho ainda era longo. Voss ainda tinha apoiantes oficiais que o seguiam por lealdade ou por medo, e ela sabia que ele tentaria sabotar a investigação. Um soldado que inicialmente tinha estado disposto a testemunhar a favor de Anna veio ter com ela e confessou que Voss o tinha ameaçado de arruinar a sua carreira se ele não ficasse em silêncio. Anna ouviu-o, acalmou-o e encorajou-o a dizer a verdade. Às vezes a coisa certa é a mais difícil, disse ela, a sua voz suave, mas determinada. Mas é a única coisa que importa. Um dia Anna foi chamada ao gabinete do Major Richard Ellison, que estava a supervisionar a investigação. Tenente Weber, ele começou, a sua voz séria. Há rumores de que algumas testemunhas estão a ser pressionadas para retirarem as suas declarações. A senhora ouviu algo sobre isso? Anna acenou com a cabeça lentamente. Sim, senhor. Um soldado disse-me que Voss o ameaçou de arruinar a sua carreira se ele testemunhasse. O major franziu a testa. Estas são acusações sérias. Se for verdade, vai piorar as coisas para ele, mas precisamos de provas. Anna prometeu ficar vigilante e saiu do gabinete com um sentimento de determinação. Ela sabia que não estava a lutar apenas por si mesma, mas por todos os que tinham sofrido com o abuso de poder de Voss. A audição final foi o momento para o qual tudo tinha conduzido.
Ana estava novamente em frente ao comitê, desta vez com um grupo ainda maior de testemunhas ao seu lado. Ela repetiu a sua história palavra por palavra, sem hesitar. Ela falou da crítica contínua de Voss, dos seus insultos e do ato final de humilhação na casa de banho. Ela descreveu como se tinha sentido. A vergonha, a raiva, mas também a determinação de não se quebrar. Quando ela terminou, o silêncio pairou na sala. A presidente, a coronel Reis, olhou para ela, os seus olhos suaves, mas determinados. "Obrigada, tenente Weber", disse ela. A sua declaração foi clara e convincente. A defesa de Voss foi fraca, cheia de contradições, e as suas tentativas de apresentar a situação como um mal-entendido não convenceram ninguém. As testemunhas lideradas por Miller e Carter deram uma descrição consistente dos eventos e os relatórios adicionais sobre as falhas anteriores de Voss tornaram a sua posição insustentável. No final da audição, Ana viu os ombros de Voss a descaírem, a sua autoconfiança tinha desaparecido. O veredicto veio rapidamente. O comitê decidiu por unanimidade. O coronel Heinrich Voss foi destituído do seu comando, despojado da sua patente e dispensado do exército com desonra. A notícia espalhou-se como um choque pela base. Os soldados que antes tinham tido medo de Voss, de repente, andavam um pouco mais direitos. A atmosfera mudou, como se alguém tivesse tirado um peso pesado dos ombros da base. Nas cantinas e dormitórios, os soldados começaram a falar abertamente sobre o veredicto e muitos expressaram alívio por a justiça ter prevalecido. Para Ana, o veredicto foi um alívio, mas não um triunfo. Ela não tinha agido por vingança, mas por um desejo de justiça. Quando ela caminhou pelo campo de desfile, semanas depois, ela notou que um grupo de soldados interrompeu o seu trabalho. Um a um, eles levantaram as suas mãos para a saudação militar, não por dever, mas por respeito. Ana retribuiu a saudação, os seus olhos ardiam, mas ela não deixou cair uma lágrima. Ela não tinha lutado com punhos ou raiva. Ela tinha lutado com dignidade. E com isso, ela tinha mostrado a toda a base o que a verdadeira liderança significava. Anos mais tarde, Ana subiu nas patentes e liderou soldados em missões difíceis no estrangeiro. A sua história tornou-se uma lenda silenciosa passada entre os recrutas. A história de uma jovem tenente que se manteve inabalável contra a humilhação e a transformou numa lição sobre a força. Não foi o ato em si que chocou a base, mas o que Ana fez a seguir. Ela recusou-se a ser humilhada pelo ódio. Ela recusou-se a fazer da humilhação a sua identidade. Em vez disso, ela manteve a cabeça erguida e provou que o respeito não pode ser tirado, mas apenas voluntariamente cedido. E Ana Weber nunca cedeu. Esta história contém uma lição poderosa que vai muito além dos muros de Fort Benning. A verdadeira força não reside em músculos, armas ou ordens em voz alta. A verdadeira força mostra-se em ficar de pé quando alguém tenta derrubar-te. Ela mostra-se em avançar com dignidade quando outros querem quebrar-te. E ela mostra-se na coragem de dizer a verdade quando o silêncio seria mais fácil. A história de Ana não lhe pertence apenas a ela. Ela pertence a cada soldado, a cada líder, a cada pessoa que alguma vez foi subestimada. Ela mostrou que a patente é dada, o poder é abusado, mas a honra é carregada no coração. Esta lição é para todos nós. Vive com integridade, defende a justiça e nunca permitas que as ações dos outros diminuam o teu valor. Pois a honra é algo que ninguém te pode tirar a menos que tu a desistas. Vive esta verdade no teu dia a dia, trata os outros com respeito e tenha coragem de defender o que é certo,
mesmo que o caminho seja difícil. A história de Ana lembra-nos que todos temos a força para superar as adversidades se nos apegarmos aos nossos valores. Obrigado por assistirem a esta história em Histórias de Coragem. Se esta história vos tocou, se vos fez pensar ou vos lembrou da força que todos devemos procurar, não se esqueçam de gostar, comentar e subscrever o canal. O vosso apoio mantém estas histórias poderosas vivas. Lembrem-se, a história não é escrita apenas em batalhas. Ela é escrita em momentos de coragem como este.